Fala galera do Aras Concursos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para concursos aí da área da educação, é muito importante você estudar essa lei. E vários concursos da área da educação para professor vai cobrar essa lei. Esses concursos cobram bastante essa lei. Então, e não é uma lei difícil, é uma lei tranquila, dá para a gente estudar tranquilamente. Então, vamos começar a nossa conversa, nosso estudo aqui, começando sempre pelo artigo 1º, né? Quando fala de educação, o que é que está falando? Educação são os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Tudo isso a educação abrange, ok? Vai abranger tudo isso aí. Agora, quando nós estamos falando dessa lei específica, o que é que essa lei vai disciplinar? A educação escolar, que se desenvolve, a educação escolar se desenvolve, olha o nome aqui, ó, predominantemente por meio de instituições próprias. Predominantemente não é exclusivamente, é predominantemente, na maior parte, ok? Então, quando a gente fala dessa lei, essa lei vai disciplinar sobre a educação escolar que se desenvolve predominantemente no meio por meio do ensino em instituições próprias, nas escolas, por exemplo, ou nas universidades, nas faculdades. Beleza? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Sempre vai ter essa ligação aí. Educação escolar, mundo do trabalho, prática social. Belezinha? E aí? Primeiro artigo, de boa. Primeiro artigo, inciso, ou parágrafo 1 e parágrafo 2. Vamos agora para o artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Qual é a finalidade da educação? Primeiro ponto, pleno desenvolvimento do educando, ok? O educando se desenvolver. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, esse é o tripé da educação, os três objetivos, as três finalidades primordiais aí. É isso que quando você coloca o seu filho na escola, que é a finalidade é que ele se desenvolva, é que ele seja preparado para exercitar a cidadania e que ele se qualifique para o trabalho. Quando a gente coloca um menininho lá na escola, com 4 anos, é para isso, beleza? Então, vamos mais. Quais são que os princípios da educação? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aqui, um ponto importante. Não é o que você vê no dia a dia. É o que está na lei. Ah, mas na minha cidade não é assim, está errado. Não, é o que está na lei. Então, vamos aprender aqui o que está na lei, que é o que cai na prova. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Primeiro ponto. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo, cuidado com essa palavra. Pluralismo, são várias ideias. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Se falar homogeneidade, você já corta a questão. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Gestão democrática do ensino público, ok? Apareceu aqui, gestão democrática do ensino público. Valorização da experiência extracurricular. Garantia de padrão de qualidade, ok? Padrão de qualidade. Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Cuidado, quando eu falo assim, garantia do direito à educação e aprendizagem, às vezes a questão pode vir dizendo na educação básica ou
do ensino fundamental ao ensino médio, não, é ao longo da vida, beleza? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos cegos e com deficiência auditiva. Eu preciso lembrar desses princípios? São 14 princípios. Precisa. Não significa que você tem que decorar. Mas se você estiver familiarizado com esses princípios, se você ler eles, então o que vai acontecer? Você vai estar com eles bem fresco na mente e quando cair lá a questãozinha, se mudarem alguma coisa, você vai se ligar que mudou. Belezinha? Vamos para a próxima. A educação básica obrigatória e gratuita. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, ok? De 4 a 17 anos, a educação básica é obrigatória e gratuita. Aí nós temos a pré-escola, que começa aos 4 anos, o ensino fundamental, que vai começar aí aos 6 anos, e o ensino médio, ok? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio são obrigatórios, tá ok? A educação infantil, gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Até 5 anos, a criança vai estar ali na educação infantil. Beleza? Essa educação infantil, ela é dividida em creche e pré-escola. A pré-escola está dentro da educação infantil. E a creche também. A creche vai de 0 a 3 anos. Ó. Até 3 anos de idade, você pode colocar seu gurizinho numa creche. É obrigado? Não é obrigatório. Só é obrigatório a pré-escola, ok? A pré-escola, ela é obrigatória para crianças a partir de 4 anos. De 4 até 5 anos, você tem que colocar a criança na escola, beleza? Então, como é? Tem a pré-escola, ou tem o ensino infantil, a educação infantil, que está dividida em creche e pré-escola. A creche vai de 0 a 3 anos, não é obrigatório, mas a partir dos 4 anos, que é a pré-escola, aí já é obrigatório colocar a criança na escola. Vai de 4 a 5 anos na pré-escola e com 6 anos ele vai para o ensino fundamental. Belezinha? Então vamos mais. Aqui nós temos os níveis de educação, isso aqui cai bastante, tem que ter cuidado, as etapas da educação e as modalidades da educação. Quando fala quais são os níveis da educação, são 2, nível básico, a educação básica e a educação superior, ok? Quais são as etapas da educação básica? Dentro da educação básica, você tem a educação infantil, beleza? Que vai do 0 aos 5 anos. O ensino fundamental, que vai dos 6 aos 14 anos. E o ensino médio, que vai dos 15 aos 17 anos. Ok? Então, nós temos, essas são etapas. Quais são as 3 etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Beleza? Quais são as etapas da educação superior? Graduação e pós-graduação. Beleza? Graduação pode ser licenciatura, bacharelado, sequencial, tecnólogo. Tem também as especializações, no caso da pós-graduação, o mestrado, doutorado. Então, isso aí são etapas da educação superior, beleza? E as modalidades da educação temos educação de jovens e adultos, educação profissional, educação à distância, educação especial, educação escolar quilombola, educação indígena, escolar indígena, são modalidades, beleza? Ok? Então, fica aí na cabecinha. Os níveis de educação só são 2, básica e superior. Educação básica e educação superior. Dentro da educação básica existem 3 etapas. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Dentro da educação superior existem 2 etapas, graduação e pós-graduação. Beleza? E as modalidades da educação? Quilombola, indígena, jovens e adultos, educação profissional, à distância, especial,
são modalidades, que a gente vai ver todas aqui. Mas aqui, ó, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o que isso quer dizer? Que você tem que ter um atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência, para pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, para pessoas com alta habilidades ou superdotação, em todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades da educação, preferencialmente em rede regular de ensino. Talvez caia lá na questão, preferencialmente em rede especial de ensino. Não, em rede regular. Se não tiver como colocar numa rede regular, aí sim é que vai para uma educação, para uma rede especial. Belezinha? Vamos mais. O acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio e para todos os que não concluíram na idade própria, ok? Você não concluiu na idade própria o ensino fundamental e médio, então tem que ter acesso, um acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Acesso a níveis mais elevados de ensino, como a graduação, por exemplo, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Agora aqui, você fez lá a educação básica obrigatória, você tem que ter acesso a graduação, pós-graduação, níveis mais elevados de ensino. Mas isso vai ser segundo a capacidade de cada um. Nem todo mundo vai ter essa capacidade. É o que esse inciso está dizendo. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Então, às vezes, o educando trabalha o dia todo, então ele tem que ter uma oferta noturna para que ele possa trabalhar, ou para que ele possa estudar. Existe essa possibilidade também. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se ao que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, pensando aqui naqueles jovens e adultos que trabalham, tem que ter também acesso à educação escolar regular. Então, aí vai fazer ajustes em questão de horário, as condições, ok? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Novamente, não acontece aqui, mas não é o que acontece, é o que está na lei, que a gente está estudando, beleza? Então, tem que ter essa assistência suplementar, material didático, tem que ter o transporte, tem que ter alimentação, tem que ter assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, tem que ter esses padrões mínimos de qualidade de ensino, ok? Vaga na escola pública de educação infantil, olha aí, e do ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, tem que ter vaga na escola pública mais próxima da sua residência para educação infantil e ensino fundamental para toda criança que, a partir do dia que ela completar 4 anos de idade. A partir de 4 anos de idade, para o ensino infantil e a educação infantil e o ensino fundamental, a criança tem que ter acesso à escola pública mais próxima da sua casa, ok? Artigo 4º A, né? É assegurado atendimento educacional durante o processo de interação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, o aluno que está doente, está lá hospitalizado, ou está em tratamento domiciliar, ele tem assegurado o direito de
atendimento educacional, ok? O acesso à educação básica obrigatória é direito subjetivo. Eu até anotei aqui o que é direito subjetivo para vocês. Ó. O direito subjetivo se refere aos direitos que são efetivamente garantidos ao indivíduo pela lei. É a forma concreta de um direito que foi determinado pela lei e pode ser usufruído por uma pessoa. Então, não há desculpa. É o contrário do direito objetivo, que são previsões gerais, abstratas. No subjetivo, não. Não há desculpas. Tem que ser fornecida a educação básica obrigatória, ok? Podendo qualquer cidadão, qualquer grupo, qualquer associação, qualquer organização sindical, entidade, qualquer pessoa acionar o poder público para exigir a educação básica. Não tem como, não tem desculpa, entendeu? É um direito subjetivo. Mas aqui, o poder público na esfera de sua competência federativa deverá recensear, ou seja, fazer uma listagem anualmente das crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Tem que fazer essa listagem, fazer uma chamada pública desses jovens e zelar junto com os pais ou responsável pela frequência à escola. O objetivo é diminuir aí essa evasão escolar. Não concluíram, por quê? Vamos ajudar, vamos fazer uma listagem. Quem são essas pessoas? Então, quando aparecer essa palavra recensear, é justamente fazer essa listagem, ok? Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Qual é o ensino obrigatório? De 4 a 17 anos. Pré-escola, ensino fundamental e médio. Ok? Primeiro é isso aí. Nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino. Então, primeiro, o poder público tem que assegurar o ensino obrigatório. Depois, ele vai ver outros níveis, outras modalidades, ok? Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no poder público na hipótese do artigo ou do parágrafo 2 do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Ou seja, qualquer pessoa tem direito a cobrar o acesso, que aqui, ó, o artigo 208 da Constituição, o parágrafo 1, primeiro, fala o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo. Ou seja, qualquer pessoa pode questionar sobre isso. Beleza? Quando fala do caput desse artigo, é aqui, do artigo 5º, que fala que qualquer cidadão, grupo, associação comunitária, aqueles pontos que a gente viu, qualquer um pode questionar, porque esse é um direito subjetivo. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é um crime que pode fazer a autoridade perder o seu mandato, ok? Por exemplo, tirando política de lado, mas quando Dilma foi acusada, sofreu o impeachment foi porque ela foi acusada de crime de responsabilidade. Independente se tenha feito ou não, foi por isso, entendeu? Então, a pessoa pode perder o seu mandato, beleza? Então, ela tem que fornecer, senão ela pode ser aí acusada de crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então, às vezes, o aluno ele não estudou, mas ele sabe ler e escrever, então ele pode fazer uma prova ali e acessar, por exemplo, o nível fundamental, não precisa começar lá do começo, pode começar na terceira, quarta série, então pode sim. Só que isso não vale para o nível superior, porque no nível superior é exigido que você tenha pelo menos um nível médio, tenha concluído, na verdade, um nível médio, né? O artigo 6º é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. É quando começa a obrigatoriedade da educação, ok? Então, aos 4 anos, tem que matricular a criança. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições.
A iniciativa privada pode criar instituições ali quando o cumprimento das normas gerais da educação nacional for feito e do respectivo sistema de ensino. Então, ela tem que cumprir as normas gerais da educação. E tem também ter a autorização do funcionamento e a avaliação de qualidade do poder público. E também a capacidade de autofinanciamento. Em alguns casos é que não precisa essa capacidade de autofinanciamento, que são quando os recursos públicos são destinados a instituições aí privadas. Porque diz assim, ó, no artigo 213 da Constituição Federal, fala o seguinte: os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Perfeito. Para a escola pública vai ser destinado, porque é público, né? Mas pode ser dirigido também às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. Então, essa capacidade de autofinanciamento não é exigida em todas as situações, as comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Nessas situações, o poder público pode financiar essas escolas, desde que comprovem essas duas coisas aqui, ó. Comprovem a finalidade não lucrativa e apliquem seus ascendentes financeiros em educação. O que sobrar do dinheiro público tem que aplicar em educação. E também assegurem a destinação do seu patrimônio a outras escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou o poder público no caso de encerramento de atividade. Então, resumindo, o que é que a gente entende aí? O ensino é livre à iniciativa privada, mas a iniciativa privada tem que cumprir as normas gerais da educação nacional e também tem que ter uma autorização de funcionamento e de qualidade do poder público. E tem que ter a capacidade de autofinanciamento, se for qualquer escola. Mas tem um ponto aí, uma ressalva para essa capacidade de autofinanciamento, que são justamente as escolas aqui escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que elas podem receber dinheiro do poder público. Quando? Quando elas comprovam que não tem finalidade lucrativa e o que excede do dinheiro que ela recebe tem que ser aplicado em educação, e quando também asseguram a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de atividade. Encerrou sua atividade, o patrimônio dela será passado para outra escola desse tipo ou para o poder público. Beleza? E agora o artigo 7A, que é o último que nós vamos ver hoje, diz assim: ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para um dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir, a critérios da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá. O exemplo mais claro disso aqui são alunos que são adventistas do sétimo dia. Eles têm que sair um pouco mais cedo na sexta e não podem ter atividades no sábado, ok? Nesses casos, eles precisam aqui, ó, mediante prévio e motivado requerimento, preencher um requerimento prévio e motivado, eles podem se ausentar de uma prova ou de uma aula marcada para o dia que eles não podem exercer nenhuma atividade ali por conta de sua religião. E a escola deve fornecer sem custos, uma outra forma de avaliação, uma outra forma, um trabalho, alguma coisa. E aí, as outras formas são o quê? Prova, uma prova no outro dia, ou aula de reposição, conforme o caso, ao ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa, ok? Pode ser também um trabalho escrito
ou outra modalidade de atividade de pesquisa. Então, o aluno não pode ficar no prejuízo. Se ele não pode assistir a aula naquele dia, ou não pode fazer aquela prova naquele dia por conta de sua crença religiosa, ele tem que ter uma outra opção, beleza? Lá, o artigo 5º da Constituição Federal fala justamente um dos princípios ali, dos direitos pessoais, é a liberdade religiosa, o direito a ter suas crenças religiosas. Então, esse artigo 7A aí tem como base o artigo 5º da Constituição Federal, beleza? A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização no registro de frequência. Não vai sofrer falta. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adaptação de seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar. Então, o ensino militar não tem essa regalia aí, não, de fazer outro dia, porque o ensino militar é algo mais rígido, né? Então, essas são as informações aí do artigo 1º até o artigo 7º, 7A, né? E na próxima vez, no próximo vídeo, vamos ver aí a organização da educação nacional. Também teremos questões aqui para a gente treinar o que aprendeu. É isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu. Tchau, tchau.